A paz de Jesus a você, meu irmão, minha irmã, que vai ouvir essa pregação. Que o Divino Espírito Santo te ilumine, te proteja, te guarde, te abençoe, te faça companhia. A você que já se inscreveu nesse canal, muito obrigado, que Deus te abençoe. A você que ainda não se inscreveu nesse canal, vos convido a se inscrever nesse canal, acompanhar a evangelização nesse canal. Evangelização católica de acordo com a fé católica. Compartilhe esses vídeos com quem você quer evangelizar. Envie para quem você quer evangelizar. Né? Hoje vamos refletir sobre o perdão. Sobre o perdão. Deus, que diante da falha, do erro do ser humano, Deus está sempre aberto a perdoar. Conforme fala lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18. Não quero a morte do pecador, mas antes que se converta e viva. Então Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. É projeto de Deus que tudo se salve. Então, diante do pecado do ser humano, Deus sempre oferece o perdão. Deus sempre oferece o perdão. Quais as exigências de Deus para nos perdoar? Arrependimento verdadeiro, arrependimento sincero. Buscar, né, o perdão de Deus. Buscar o perdão de Deus, fazer o chamado, fazer as pazes com Deus. Se arrepender sinceramente e buscar o perdão de Deus. Outra exigência, perdoar o próximo. O que a gente reza no Pai Nosso? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Quem não perdoa, quem não quer perdoar, não deve rezar o Pai Nosso. Porque no Pai Nosso a gente, né, pede perdão e se compromete também a perdoar. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Outra exigência também, já que eu me arrependi, já que eu busquei e o perdão de Deus, então agora eu vou viver uma vida em Deus, vou fazer o que eu posso para não pecar. Caso peque, caso caia no pecado, vou novamente recorrer ao perdão de Deus. Então, a igreja nos ensina que a face mais bonita do amor é o perdão. Por que Deus muito nos perdoa? Deus muito nos perdoa porque Ele muito nos ama. Porque Ele muito nos ama. Um padre pode negar a absolvição? Pode, pode. Se numa confissão um padre não vê que a pessoa está arrependida sinceramente de coração, numa confissão o padre não vê que a pessoa está disposta a abandonar a vida de pecado e viver uma vida de obediência e comunhão com Deus, o padre pode negar a absolvição, sim. Na confissão, pode não haver perdão? Pode, pode. A pessoa pode se confessar e não haver perdão, porque Deus conhece tudo, Deus conhece o nosso coração. Se uma pessoa vai lá se confessar, não querendo mudar de vida, não se arrependendo sinceramente de coração, não tem o perdão. Se confessar sem arrependimento, sem mudança, sem querer mudar de vida, é pecado? É pecado, é pecado. Está pecando, está pecando. Porque a confissão é sempre um arrependimento sincero, uma busca sincera de perdão a Deus. A gente vê no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 20, João capítulo 20, onde Jesus Cristo institui o sacramento, né, da confissão, do sacramento da penitência. Quando Jesus Cristo fala aqui no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 20, no versículo 23, diz assim: aqueles a quem perdoar os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Eu estou com a Bíblia tradução da Ave Maria. Então aqui Jesus Cristo funda o sacramento da confissão, o sacramento da penitência. Jesus Cristo tinha acabado de morrer e ressuscitar aqui. Jesus Cristo morreu na sexta-feira santa, no domingo de Páscoa ele ressuscitou. Isso aqui, Jesus Cristo fundou, foi no domingo de Páscoa. Então Jesus Cristo, ele que conquistou o perdão dos nossos pecados, ele tem mérito. Ele tem a graça, o mérito de instituir o sacramento da penitência, e Jesus Cristo, através da igreja, ele perdoa os nossos pecados. Quando Jesus Cristo fala aqui para os apóstolos,
Jesus Cristo fala aqui para os apóstolos: aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados, aqueles a quem não os retiverdes, eles são retidos. É Jesus Cristo que continua perdoando através de um padre, né? Através de um padre. Né? Essa que é a verdade, essa que é a realidade. E se a gente cometer um pecado, pode ser pecado venial ou mortal, e se a gente não pode se confessar, como que eu faço então? Assim a igreja nos ensina que um arrependimento sincero de coração, um propósito de conversão, de abandonar de lado todo o pecado, inclusive esse que a gente cometeu. Se a gente se arrependeu de coração, a gente pode pedir perdão a Deus, que Deus perdoa. Só que quando a gente tiver uma oportunidade de confessar, daí confessa, né? Daí confessa. Para comungar, para exercer um ministério, caso, né? Quem tem ministério na igreja, participa na pastoral, é bom se confessar. Mas se a pessoa se arrependeu de coração, pode pedir perdão a Deus? Pode. Deus já perdoou, sim, já perdoou. Mas a chance que tiver de se confessar, se confessa, né? Se confessa. Não se comunga em pecado mortal. Não se comunga em pecado mortal. Para se comungar tem que ter estar em estado de graça. O que é estado de graça? Não estar em pecado mortal. Assim a igreja nos ensina que é necessário pelo menos uma vez por mês, né? Pelo menos uma vez por mês, né? Se confessar. Eu se confesso sempre que dá, né? Sempre que dá, né? E eu se confesso, né? Sempre que dá, eu se confesso. Essa que é a verdade, essa que é a realidade. Então, o perdão se dá, o arrependimento sincero, querer mudar sinceramente de vida e perdoar o próximo, né? E perdoar o próximo. Essa que é a verdade, essa que é a realidade. Olha, é como uma dívida, é como uma conta, o pecado. Se a gente perdoa uma dívida, se a gente perdoa uma conta para alguém, alguém deve lá um dinheiro para a gente, vem pagar, a gente fala assim, não, sossegado, não precisa me pagar não vou te cobrar. Pronto, está perdoado, a pessoa deixa de dever. Assim é o pecado. Aquilo que Deus nos perdoa, ele não leva em conta. Deus é totalmente justo, totalmente santo. Deus perdoou, está perdoado. Deus perdoou, acabou, está perdoado, está perdoado. Outra coisa também, o perdão, a misericórdia de Deus é apenas para esta vida. O perdão, a misericórdia de Deus é apenas para esta vida. Quando a gente parte desta vida, quando a gente sai deste mundo, Deus vai nos julgar de acordo com o que a gente viveu nessa terra. Saiu deste mundo em pecado mortal, assim o Catecismo da Igreja Católica nos ensina. Quem morre em pecado mortal vai para o inferno. Está lá no Catecismo da Igreja Católica. Perdoado depois desta vida, a pena, porque o pecado tem culpa e pena, a pena do pecado, ou então esses pecadinhos leves que a igreja chama de pecado venial. Pecado venial. Vou falar para vocês, só três, podia falar muito mais, mas vou falar para vocês de três pessoas que pecaram e foram perdoados por Deus. Primeiro, Davi, o rei Davi. Davi foi rei, foi profeta. Davi está no céu. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Diz assim: Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Palavra de salvação, palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Davi tinha cometido adultério com Betsabeia, que era a esposa de Urias. Israel estava em guerra. Davi mandou um bilhete para Joabe. Joabe era, né, o comandante ali do exército israelita na época. E esse bilhete dizia que era para colocar o esposo de Betsabeia, que era Urias, né, nas batalhas mais perigosas, para Urias morrer. Então Davi pecou gravemente o pecado do adultério e pela espada do inimigo lá, ele matou praticamente Urias. Aí vai o profeta Natan aqui falar com ele, Davi se arrepende, Deus vê o arrependimento de Davi e perdoa Davi. O que diz aqui o versículo 13? O Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Davi foi perdoado por Deus, Davi continuou sendo rei, e Davi foi profeta também. Davi profetizou a respeito de Jesus Cristo. Outro homem que foi perdoado por Deus foi o apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro vai negar Jesus Cristo 3 vezes.
E o apóstolo São Pedro vai chorar de arrependimento. Diz aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 62, diz assim. Lucas, capítulo 22, versículo 62, diz assim. Saiu dali e chorou amargamente. Palavra de salvação, gravou assim. Então, São Pedro, que vai negar Jesus Cristo 3 vezes, vai ver Jesus, né? Né, São Pedro vai ali depois chorar amargamente. São Pedro chorou de arrependimento, se arrependeu. A gente sabe que Jesus Cristo perdoou Pedro, a gente sabe naquele encontro que Pedro teve com Jesus Cristo, conforme nos demonstra o capítulo 21 do livro do Evangelho de Nosso Jesus Cristo segundo São João, e Jesus Cristo confirma o papado de São Pedro. Então São Pedro teve o perdão de Jesus Cristo, lembrando sempre, Davi se arrependeu, buscou o perdão de Deus e foi perdoado. São Pedro se arrependeu, buscou o perdão de Deus e foi perdoado. E Jesus Cristo confirmou o papado de São Pedro, conforme está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 21, quando Jesus Cristo pergunta, é capítulo 21, né? Capítulo 21, quando Jesus Cristo pergunta para 3 vezes para Pedro, Simão, filho de João, amas mais do que isto? Apóstolo Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Né? Então, a pessoa que se arrepende sinceramente de coração, busca o perdão de Deus, a conversão, pronto, está perdoado, está perdoado. O problema é a pessoa pecar e continuar no lamaçal do pecado. Pecar e continuar no lamaçal do pecado. Né? Essa que é a verdade, essa que é a realidade. Terceira pessoa, então, eu falei de Davi, falei de São Pedro, agora vou falar do chamado ladrão perdoado, que a igreja venera como São Dimas. Está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 23. Vou pegar aqui versículo 39 até o versículo 43. Lucas 23, 39 a 43 diz assim. Um dos malfeitores, ali crucificados, blasfemava contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu. Nem sequer temes a Deus do que sofres no mesmo suplício. Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes. Mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui, esse ladrão aqui, que a igreja da Confissão de Jesus, foi perdoado por Jesus Cristo, e Jesus Cristo garante o céu para ele, garante a vida eterna para ele. Quero falar aqui um pouquinho para você também sobre a chamada, aquela confissão que o padre faz, aquela confissão com bastante gente, esqueci do nome agora, confissão comunitária, me lembrei, confissão comunitária. O que a igreja fala sobre isso? A confissão comunitária, ela é aprovada pela igreja em termos de perigo de morte. Tá lá todo mundo num avião, esse avião tá caindo, tem um padre ou um bispo lá no avião, ali a pessoa se arrepende, o bispo ou o padre pode fazer a confissão comunitária lá. Também está num navio, o navio está naufragando, está afundando aquele navio, está correndo o risco de todo mundo morrer, o bispo ou o padre pode fazer a confissão comunitária. Mas é importante uma coisa na confissão comunitária. Quem fez confissão comunitária, quando puder, faça a confissão pessoal, né? A confissão pessoal, né? É o que a igreja fala sobre confissão comunitária. Então, meu irmão, minha irmã, aqui esse chamado ladrão perdoado que a igreja venera como São Dimas recebe o perdão de Jesus Cristo e Jesus Cristo confirma ele no reino do céu. Jesus Cristo confirma ele no céu. É importante que Jesus Cristo fala aqui, hoje, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Jesus Cristo não fala no verbo passado, ontem, nem no verbo futuro, amanhã. Jesus Cristo fala no verbo presente, hoje, agora, hoje, hoje. Então Jesus Cristo quis dizer para o ladrão perdoado, agora eu estou te perdoando, agora eu estou te salvando, agora você tem acesso ao céu, agora você tem acesso ao céu. Meu irmão, minha irmã, o pecado é terrível. O pior mal é o pecado mortal. Meu irmão, minha irmã, o pior mal que pode acontecer na vida do ser humano é sair deste mundo sem Deus. Vai para o inferno. Então, meu irmão, minha irmã, Deus não quer a minha e a sua condenação, não. Deus quer a nossa salvação. Deus quer a nossa salvação. Diante do erro, do pecado, Deus sempre apresenta o perdão. E o perdão, né? A conversão apenas para esta vida. Então, meu irmão, minha irmã,
Sempre que der, se confesse com arrependimento sincero, procurando perdoar o próximo, procurando a conversão. Já que Deus me perdoou, eu não quero mais esse pecado. Eu quero ver uma vida em Deus agora. Podia falar de muito mais, tem muito mais. Aqui tem Zaqueu, né? Zaqueu que, né, se converte. Tem muito. O apóstolo São Paulo, né? O apóstolo São Paulo que perseguia cristão e foi perdoado por Jesus, que se tornou o grande apóstolo São Paulo, chamado apóstolo da evangelização. Para terminar essa reflexão, eu quero ir para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 8. São João, capítulo 8, versículo 10 e 11. Diz assim: Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Quando Jesus Cristo disse para essa mulher aqui: Eu não te condeno. Jesus Cristo quis dizer o seguinte: Eu te perdoo. Quando Jesus Cristo aqui eu não te condeno, que Jesus Cristo não veio para condenar, Jesus Cristo veio para salvar, para libertar. A condenação é projeto de quem escolheu viver uma vida longe de Deus e saiu deste mundo longe de Deus, isto é, em pecado mortal. Mas o que Jesus Cristo fala aqui para essa mulher também? Vai, não tornes a pecar. Quando Jesus Cristo quis dizer para essa mulher, eu não te condeno, vai, não tornes a pecar. Quando Jesus Cristo falou, vai, não tornes a pecar, Jesus Cristo quis dizer para o seguinte para a mulher, não viva uma vida no pecado. Viva uma vida em mim. Viva uma vida em união comigo. É o que Jesus Cristo está dizendo para mim e para você. É o que Jesus Cristo está falando para mim e para você. Não tornes a pecar. Eu não te condeno. Não tornes a pecar. Não tornes a pecar. Não tornes a pecar. Meu irmão, minha irmã, sempre que puder, procure o perdão de Deus. Deus não quer a minha e a sua condenação, não. Deus está sempre aberto ao perdão, como o filho pródigo, como o pai que acolheu o filho pródigo lá, conforme está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 15. No capítulo 15. Então, meu irmão, minha irmã, é isso daí. O perdão é uma graça de Deus. O perdão é para quem se arrepende sinceramente de suas falhas, perdoa o próximo e se converte, que abandona o pecado para viver uma vida em Deus. De todos os santos e santas que estão no céu, apenas Nossa Senhora que não precisou de conversão, de arrependimento, no mais todos precisaram de arrependimento, no mais todos precisaram de arrependimento. Então Jesus Cristo diz aqui para essa mulher, queriam condenar ela, mas Jesus Cristo diz aqui, nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Quando Jesus Cristo quis dizer para essa mulher, vai e não tornes a pecar, Jesus Cristo diz o seguinte, viva uma vida em mim, abandona o pecado, viva uma vida em mim, viva uma vida em mim. Jesus Cristo viu nessa mulher o quê? Arrependimento, arrependimento, né? Arrependimento. Então, meu irmão, minha irmã, é isso. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te proteja, que Deus te guarde e que nós possamos sempre procurar se converter, sempre procurar viver uma vida de unidade com Deus, acolhendo Jesus Cristo e abandonando o pecado. E se pecar, né, com o coração arrependido, sincero, buscando o perdão de Deus, buscando viver a unidade com Deus. Que o Divino Espírito Santo te ilumine, que o Divino Espírito Santo te abençoe, que o Divino Espírito Santo te faça companhia. Lembrando sempre que o arrependimento também é graça do Espírito Santo para nós. Quero terminar rezando esse ato de contrição. Rezar esse ato de contrição, pedindo o perdão de Deus. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, e me ajuda, Senhor, a viver uma vida de comunhão contigo, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me ajuda, Senhor, a viver, Senhor, na unidade com vós, Senhor. Peço em teu nome, Jesus. Me perdoa, Jesus. E me ajuda, Jesus, a evitar ao máximo todo e qualquer tipo de pecado. Amém. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e missões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por Deus, a mim, nosso Senhor. Amém. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nós Deus, nosso Senhor, todos os nossos inimigos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do
do Espírito Santo. Amém.